Pode chegar e fique à vontade. Sejam todos muito bem-vindos ao Pode Propiciar. Eu sou a Camila Chucre, psicóloga, e na companhia de alguns convidados estarei aqui com você compartilhando alguns minutos de um papo de qualidade. Eu espero que esse momento possa propiciar diversas reflexões e novos questionamentos para seguirmos nessa vida com mais curiosidade que certezas. Afinal, esse é o caminho para a mudança. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre autoconhecimento biopsico-socioespiritual. E para isso, a convidada de hoje é ninguém mais, ninguém menos que Rebeca Freire, psicóloga, mas eu vou deixar ela se apresentar. Seja muito bem-vinda, Rebeca. Obrigada, Camila. Então, sou Rebeca Freire, né, psicóloga, né, aí no caminho da conclusão de uma pós-graduação em psicologia obstétrica e perinatal, né, me formei pelo IESB, né, Instituto de Ensino Superior de Brasília, né, e, assim, boa parte da minha construção enquanto terapeuta se deu muito na linha mesmo, né, do cuidado como ser humano como um todo, né? Então, entender que o ser humano ele tem várias dimensões dentro de si, todas essas dimensões elas são importantes, são relevantes e quando a gente cuida de cada dimensãozinha dessa, a gente está cuidando do ser humano por completo, né? E é basicamente essa experiência que eu vou tendo desde a academia, né? E continuo cuidando, assim, desde então até no momento atual hoje da minha profissão. Que bom. Bom, quando a gente fala de biopsico espiritual, às vezes pode ser um pouco confuso para quem não é muito, né, assim, inteirado do termo, vamos dizer assim. Mas, assim, para trazer uma explicação breve, é só dividir a palavra nos termos ali, bio, né, biológico, psico, é o seu ambiente psicológico ali, né, mais o conteúdo interno, vamos dizer assim, né? Sócio é mais Sim, o ambiente, a sociedade que você está em volta, né? A cultura que você convive, né, diariamente. E espiritual, que nós sabemos que existem outras coisas aí que influenciam na vida do ser humano, né? Às vezes a religião, sim. a crença, né? Outros meios de identificação, né? Vou colocar assim, que as pessoas usam para se projetar no mundo mesmo. Exatamente. E aí, assim, com o tempo a gente vai vendo um pouco mais dessa liberdade do ser humano em escolher uma forma mais individual de se conectar com esse todo, né? Então, por que não é biopsico, sócio, religioso? Porque a religião em si, existem os seus dogmas, existem suas crenças, existem suas formas de ser colocada, e dentro da religião a gente vive também a nossa espiritualidade individual. Então, a questão dessa palavra espiritual inclui tanto a nossa vivência dentro de uma religião específica, quanto a nossa vivência espiritual não necessariamente agarrada a uma religião, né? Então, a gente vai vivendo um processo enquanto sociedade de expressão um pouco mais individual, de uma conexão mais individual, privada, subjetiva com esse universo, com esse Deus, com essa realidade que nos supera, né? Está além do nosso olhar, está além da nossa audição, está além dos nossos cinco sentidos. E a gente vai vendo que as pessoas elas começam a trazer um pouco mais para a intimidade. Por exemplo, dentro da religião, as pessoas elas se conectam muito com essas comunidades, né? A comunidade religiosa. Então, eu vou para a igreja, por exemplo, né, numa religião cristã, eu vou para a igreja para estar em comunidade. Da mesma forma, né, por exemplo, nas religiões de matrizes africanas, eu vou para o meu terreiro, né, para estar em contato junto com aquelas pessoas que também acreditam no mesmo que eu, sendo que dentro da nossa vida privada, a gente também carrega essas nossas crenças, a gente também carrega nossas aquilo que muitas vezes é o suporte, né? A fé ela também é um suporte para o ser humano e é um suporte muito importante para o ser Sim. humano.
Então, por isso que a gente traz essa nomenclatura espiritual, né? Porque o religioso é algo já bem mais específico e dentro da terapia a gente não vai discutir religião. Não é o nosso papel como psicóloga, né? Pelo contrário, a gente está ali para entender a forma daquela pessoa se colocar naquela vivência e como aquela vivência pode se tornar benéfica para o indivíduo. Sim, sim. Não existe verdade absoluta. Quando você vai para uma Não. terapia, você não vai questionar se você está certo ou errado dentro das suas crenças. Mas quando a gente traz o autoconhecimento, né, no título dessa discussão, vale a gente pensar que existe um movimento de você saber separar o que é seu e o que é do outro. Então, nós somos formados por toda essa magnitude, né, do biopsicossócio-espiritual, mas nós precisamos interiorizar o que é meu e o que é do outro. Vivendo em comunidade, o que que aquilo ali representa de fato o que eu acredito ou não? Quais são os meus limites? Quais são as minhas verdades dentro dessa vivência? E não somente a religiosa, né, mas toda, como um todo, culturalmente dizendo, né? Às vezes, por exemplo, nós vivemos em uma comunidade altamente machista que está mudando essa visão. Mas para que haja essa mudança, precisa olhar para dentro. O que faz sentido para mim desses comportamentos, dessas brincadeiras? Isso aqui me cabe, não me cabe? E aí vai como um todo. Exato. E aí, por exemplo, quando a gente vai atender um homem que veio encaminhado por uma empresa, e aí ele se detém em ficar falando só do trabalho, do trabalho, das coisas que acontecem no trabalho. É bom a gente parar e, certo, mas como é que tá dentro da sua casa? Como é que você está com você? Como é que você tá, como é que estão os seus hobbies? Como é que estão os seus prazeres? Porque por mais que sejamos uma pessoa e que a gente tenha várias áreas da nossa vida, nós continuamos sendo apenas uma pessoa. Que eu saiba, por enquanto, não é possível a gente ter uma duplicata, né? Que aí, olha, eu fico aqui só com os meus hobbies e você vai resolver os BOs da minha vida. Infelizmente ou felizmente, a gente ainda não tem acesso a isso. Então, quando a gente para entender que o eu estar bem comigo é estar bem com o meu corpo, é estar bem dentro da minha cabeça, né? Usando aquela frase assim, eu preciso fazer de mim um lugar onde eu queira estar. E isso envolve todas as minhas áreas. O meu corpo, a minha cabeça, né? O meu mental, envolve o lugar onde eu me coloco diante dos outros e também aquilo que eu vivencio que é extrafísico, vamos colocar assim. E, de fato, essa comunicação entre saber o que é meu e o que é do outro vai diferenciar muito o nível de saúde que eu me proporciono. Aquela velha história. Quando a gente não tem essa separação, as coisas ficam muito confusas e acabam promovendo problemas que não existem. Sim. Às vezes nós criamos os nossos próprios problemas e muitas vezes isso é a falta de o que é meu, o que é do outro, o que é meu e do outro que coabita, o que Uhum. é meu e do outro que converge, o que é meu e do outro que é completamente oposto e acaba entrando em um confronto meio Uhum. arisco, vamos colocar assim. Então, separar e saber comunicar, eu acho que é uma das coisas principais dentro desse processo. Porque se a gente não sabe comunicar, a gente não sabe também separar. Porque é aquela velha história da musiquinha. Se o problema não foi comunicado, ele não existe. Se você não comunicou e a pessoa não tem como saber, se o problema não foi comunicado, ele não existe. E Uhum. aí, isso faz parte também do nosso processo de autoconhecimento, do nosso processo de autorreconhecimento também. Sim, porque você também precisa fazer esse movimento de assumir esse lugar de quem você é, do que você gosta, e isso é muito difícil. É um processo de semanas, meses de terapia, para você conseguir identificar quem você é no meio desse turbilhão de informações, né? O que de fato é seu. Uhum. Porque nós somos um resultado de muitos desejos. Desejos dos nossos pais, desejos dos nossos professores, da sociedade que a gente vive, né?
desejo em relação ao que a gente pensa que os outros esperam da gente. Então, a gente vive em função desse ideal. E quando você assume de fato quem você é, o que você gosta, o que você deixa de gostar, que é um processo demorado e difícil, vem esse outro lado, de você conseguir fazer essa separação, respeitar o espaço do outro, mas mais do que nunca respeitar o seu lugar, o seu espaço, os seus direitos. Sim. Por mais que isso seja muito importante, não é que a gente esteja negando a nossa multiplicidade como pessoa. Porque, Uhum, por exemplo, eu, enquanto profissional, como psicóloga, você como psicóloga, a gente se abre a determinadas coisas, mas existem outras áreas da nossa vida que, enquanto profissional, a gente não expõe. sim. Enquanto mãe, por exemplo, existem coisas dentro da nossa realidade enquanto mãe que a gente expõe, que a gente abre, e outras coisas que não. Existem coisas, por exemplo, no relacionamento de amizade que a gente expõe, e outras coisas que não. Isso não é minar toda essa multiplicidade. Pelo contrário, é saber entender onde é cada coisa, onde fica cada coisa, onde é o meu limite dentro do meu corpo, dentro da minha saúde mental, dentro dos meus relacionamentos, dentro da minha profissão e dentro também da minha área espiritual. Porque eu preciso reconhecer os meus limites e saber aonde até aqui eu estou bem e depois daqui, ou já não sou mais eu, ou já é algo que eu não reconheço, ou Uhum. é algo que foi muitas vezes colocado sobre mim, mas que não faz parte de mim. E que está tudo bem eu dizer esse não. Né? O Uhum. não que muitas vezes é um sim a si próprio ou um sim a algo que é muito melhor e maior. E quando a gente começa a entender essa multiplicidade, essa diversidade, de uma forma saudável, de uma forma consciente e com calma. Porque eu acho que esse é o grande segredo desse processo de autoconhecimento. É a gente saber Sim. respeitar o nosso tempo e entender que a gente muitas vezes não vai conseguir fazer isso com um mês, com 2 meses. Não, eu preciso respeitar o meu tempo e eu preciso me respeitar. E esse é o processo difícil, porque muitas vezes a gente não se respeita. A Uhum. gente não se respeita tanto que a gente diz mais sim para os outros do que para si próprio. Então, assim, quando a gente entende essa multiplicidade de uma forma saudável, com paciência, as coisas elas se tornam um pouco mais leves e, por incrível que pareça, às vezes até automático, porque é tão óbvio, se torna tão óbvio que não dói tanto mais. É automático. Ah, vamos fazer. Não, obrigada. Você quer? Não, obrigada. Ah, eu acho que você não deveria. Sim, eu quero. Eu quero arriscar. Se Uhum. torna automático no sentido de é óbvio, eu posso fazer porque faz parte de mim, ou então é óbvio, eu não quero fazer porque não faz parte de mim. Não é algo que eu compacto. E esse é um processo lento e, além de tudo, precisa ser um processo respeitoso. Muitas vezes chegam os pacientes, né, querendo dar uma virada de 180 graus com 4 sessões. E aí eu vamos, calma. Vamos colocar as cartas na mesa. Como é que você tá? Será que você consegue suportar tudo isso em 4 sessões? Porque além Será que de é o suficiente tudo, você fazer tudo isso em 4 sessões? além de você ter esse reconhecimento nas 4 sessões, digamos assim, você precisa ter força para sustentar isso ao longo de toda a sua vida depois. Então não adianta a gente, aquele ditado de entrar com a carroça na frente dos bois. Você precisa primeiro construir o seu terreno, você precisa fazer a sua fundação ali para conseguir crescer o seu prédio do autoconhecimento, de sustentar quem você é, o que você quer fazer da sua vida, que seja, entende? Então, tem um E que processo não para é um isso processo acontecer. fácil. Não é? Principalmente porque quando a gente começa algo, a gente tem um impulso do começar, as coisas elas são um pouco mais descomplicadas, né? Que tem esse fogo, esse impulso, é mais simples, é mais fácil, é mais tranquilo, porque você tá com aquele gás. Mas aquele Uhum. gás ele vai diminuindo e ficando, obviamente, num nível bem mais baixo, mas um nível mais constante.
E é aí onde é, de fato, a dificuldade de você Uhum. sustentar. É aí onde você tem que se bancar. E esse é o processo que é mais importante na terapia. Porque na terapia você tem esse lugar de, tudo bem, eu não estou sozinho nesse processo, sou eu que estou caminhando pelas minhas próprias pernas. Mas eu tenho alguém aqui que está sempre me lembrando do meu propósito, daquilo que eu preciso, que é ir voltando para mim e ir me mantendo nesse lugar. Então, muitas vezes, se for algo tão profundo quanto se autoconhecer e se auto-reconhecer, é muito difícil a gente fazer isso em 4 sessões em um mês. Uhum. Porque, como você disse, é um mês para uma vida inteira que tem pela frente. Para Sim. anos e anos e anos e anos e anos de experiências, de convivências, de coisas novas que vão surgindo na sua vida e que muitas vezes, quando você não se firmou naquele lugar, é muito fácil de sair. Os Uhum. nossos pés ainda estão muito soltos, sabe? Não fincou muito, não enraizou. E a gente precisa fazer esse enraizamento para conseguir até experienciar coisas novas, né? Para a gente viver as nossas aventuras, porque aí a gente vive, mas a gente sabe para onde voltar. E esse enraizamento, ele vem de um processo que você precisa de fato revisitar a sua história. Você precisa revisitar o seu passado para entender em qual terreno você cresceu. Não tem como você construir algo, tem gente que vem de fato para a sessão querendo resolver uma coisa rápida, olhando, né, talvez em uma situação que está conflituosa no momento, ou mirando em algum objetivo, então eu quero fazer aquilo, então eu vim aqui para resolver aquilo. Mas nós somos seres biopsicossócio-espirituais. Então nós precisamos revisitar todos esses contextos, revisitar a sua história, revisitar como você chegou até aqui, o que que vem da sua história, para você conseguir atingir os seus objetivos ou chegar aonde você espera chegar. Então, mas faz total sentido, né? Assim, quando, por exemplo, a gente vai olhar para o sócio, né? A parte do sócio lá, vamos separar só o sócio. A Uhum. sociedade, ela está diretamente ligada à cultura, né? À nossa cultura. A cultura e a sociedade, elas sempre caminham muito juntas, né? E aí, para a gente entender a sociedade que a gente está, a gente precisa entender como foi que ela foi construída. E para entender como ela foi construída, a gente precisa estar diretamente de mãos dadas com a nossa construção cultural. Uhum. E não tem como a gente entender como a gente chegou aqui se a gente não entender o lado de trás. Por exemplo, quando a gente pega a cultura brasileira, algo que é muito palpável para a gente é o jeitinho brasileiro de resolver as coisas. Sim. Sempre tem um jeitinho, sempre dá para dar um jeitinho, sempre dá para arrumar, fazer uma arrumadinha. Que isso reflete muito como a gente foi sendo construído enquanto sociedade brasileira como país. Sim. Se isso existe numa dimensão social, de comunidade, esse processo ele também existe dentro de uma visão pessoal privada, particular, Uhum. individual, subjetiva. Então, tá vendo que por mais que existam muitas áreas, a gente é só um ser humano, é só uma pessoa, não tem como dividir. A ciência já entendeu, depois de mil e uns anos e séculos e transformações e coisas que de fato não dá para dividir. Sim. Então, é um processo, assim, como é que a gente vai fazer tudo isso em pouco tempo? Não tem como. A gente precisa deixar a poeira baixar. E aí, quando a poeira baixa, que a gente vê o mapa do jeito que realmente é, aí as coisas se tornam mais claras. E hoje a gente tem a possibilidade de enxergar e entrar em contato com isso de várias formas, Uhum. né? A gente tem a terapia, a psicoterapia, né? É Que porque diversos são as é o terapias. nosso lugar,
Existem as terapias holísticas, né, que as pessoas fazem, já estão fazendo mais uso disso. Tem, por exemplo, a microfisioterapia, que é um universo também. Existem pessoas que vão para astrologia, né, para esses conhecimentos um pouco mais esotéricos, vamos colocar assim. Existe, por exemplo, a questão do exercício físico mesmo, né, que quando a gente fala da consciência corporal, quando a gente começa a ter consciência corporal, a gente também tem consciência mais de si e a gente tem consciência dos nossos limites. E existem limites também nessas outras áreas, existem os nossos limites psicológicos também, que é onde a gente começa a entender nossa saúde mental. Então tá tudo muito conectado, tá tudo muito junto. Por exemplo, dentro da nossa área, né, de especialização, que é a psicologia obstétrica perinatal, uma mulher que cuida só do corpo, ela não está sendo olhada 100%. Uma mulher que cuida só da mente, essa gestação, esse puerpério, né, todo esse processo, ele não está sendo olhado 100%. Uma mulher que cuida só da, da rede de apoio dela, ela não está sendo olhada 100%. Uma mulher que cuida só do lado espiritual, ela não está sendo olhada 100%. E a gente sabe hoje da importância dela ser olhada por completo. E o quanto cada pontozinho desse biopsicossociocultural e espiritual, ele vai influenciar nesse processo do ciclo gravídico puerperal. Sim, a gente tem que assumir esse lugar de nós somos uma indivisível pessoa. E cada partezinha minha dessa que me constitui como um todo, ela é importante, ela precisa ser olhada com muito carinho e com muito respeito. Que eu acho que esse é o grande ponto. A gente precisa aprender a respeitar o nosso paciente, o nosso cliente, a pessoa com que a gente está acompanhando. E essa pessoa, ela precisa aprender a se respeitar. Que eu acho que esse é o difícil da coisa. Se respeitar não só no movimento de passividade, entender, eu tenho que ser carinhoso e gentil comigo. Não, eu tenho que me respeitar e entender que eu estou sendo uma pessoa completamente passiva no meu processo e eu não posso, e eu estou me desrespeitando a esse nível, né? O Uhum. não fazer também é um desrespeito. O se mimar demais também é um desrespeito, porque você está colocando você em um lugar onde você não pertence. Você, enquanto uma jovem de 30 anos, se colocar em um lugar de um adolescente de 15, você está se desrespeitando. Isso também é um desrespeito a você mesmo. Então, quando a gente fala de se respeitar, não é só o bonitinho, né? Se ame, se adore, se mime. Não é só isso, Alguns né? puxões de orelha são necessários. São extremamente necessários. Eu acho que não só necessários, são essenciais. Sim. É um processo difícil, mas é um processo essencial, onde a gente precisa aprender a ter respeito com o outro e consigo. Aquela velha história, né? Eu preciso me amar para conseguir entender a melhor forma de amar o outro. Quando eu me amo e eu me respeito, e eu entendo o que para mim é bom, eu entendo que o outro também tem uma realidade que é particular dele e que eu preciso amá-lo e respeitá-lo da forma como ele precisa, da Uhum. forma como ele deseja. Aquela história das linguagens do amor. A minha linguagem do amor é muita palavras de afirmação, mas o outro talvez não seja. Então eu tenho também que ter esse respeito, entender que que no outro existem necessidades que são próprias dele, que muitas vezes não é meu, não faz parte de mim. E aí quando a gente tem esse processo de autoconhecimento feito de uma forma saudável, esse olhar para o outro é como se virasse uma chavinha. Nossa, é tão mais fácil, é tão mais óbvio, é tão mais simples, que eu não preciso ficar, sabe, assim, criando tanto problema, Uhum. sabe? O ruído, ele abaixa muito na comunicação quando a gente faz esse processo. E nesse caminho do autoconhecimento,
a gente tem que tomar um cuidado muito grande que o momento atual tecnológico de redes sociais e tudo mais, ele distorce muito a autoimagem e o que a gente vê do outro, porque as pessoas elas escolhem o que mostrar. Elas escolhem qual versão que elas querem ser, com filtro, sem filtro, né? O que falar, o que não falar, o que levantar a bandeira ou não. Mas isso é um assunto para um outro capítulo, uma outra discussão, porque isso abre uma brecha gigantesca de várias coisas que a gente pode falar a respeito desse autoconhecimento Aham. no meio da mídia, no meio dessa globalização, né? Porque Que daí as fala muito sobre as barreiras, nossas proteções. isso, porque daí as barreiras das culturas, elas são rompidas, né? Elas se escancaram, e aí são culturas que vão se entremanhando, e muito conteúdo surge disso. Muito. E assim, e o quanto esse processo que a gente está falando agora é importante para a gente dividir, fazer essa divisão. Uhum, Porque, por exemplo, existem pessoas que, vamos supor, não gostam de associar a contas de uma rede social pessoal para uma conta profissional. uhum. A pessoa escolhe por isso. Então, ali ela entende o limite dela. Existem outras pessoas que não sentem essa necessidade, que bota tudo junto mesmo. Mas ali ela também entende até onde vai o limite dela. E de fato, a vida ela não é só flores, que é o que a gente enxerga na internet. Muitas vezes, né? Assim, meu Deus, olha como a vida daquela pessoa é redondinha, sabe? Assim, não tem. Ô, ilusão. Não... É, mas isso faz parte também do nosso processo de proteção. Porque eu escolho me proteger daquilo. Eu permito que vocês vejam isso aqui, mas a partir daqui eu prefiro me proteger. A partir daqui é privado. E aí a gente também tem que aprender a respeitar esse lugar de limite, Sim, sim, enquanto consumidores de conteúdo, né? Entender que aquela pessoa se colocou naquele lugar, mas a gente não tem a posse sobre aquela pessoa. Que eu acho que isso foi uma cultura que a internet trouxe muito. sim. É como se a gente se sentisse dono da vida daquela pessoa. E A aí, vida de quando todos tem. virou uma vitrine, né? A vida de todo mundo virou vitrine, todo mundo virou ator, atriz, e ainda assim, antes da internet, atores e atrizes tinham o espaço deles, né? Existiam os paparazzis que invadiam, mas dentro da casa deles, eles eram quem eles eram. Hoje em dia, o celular entrou dentro da casa dessas pessoas e de todos nós, Sim. né? E Mas, quando ó, vou existe segurar. uma quebra, Pode falar, certo? pode falar. E quando existe uma quebra de expectativa, eu acho que esse também é um ponto que a gente começa a entender que a gente precisa voltar para esse lugar de eu, do meu lugar, Uhum, né? Quando eu tenho uma quebra de expectativa da vida do outro, certo? É do outro e na minha vida e no meu processo, que volta mais uma vez para o início. Eu preciso me conhecer como um ser biopsicossócio espiritual. Tudo isso faz parte. sim, sim. Ai, que lindo! Foi ótima a nossa conversa. Eu vou fechar aqui para deixar o gostinho de quero mais, tá? Porque essa conversa pode ir para muitos, muitos lados diversos. É sem fim, Assim, não tem uma finalização. Rebeca, muitíssimo obrigada pela sua participação. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, amei muito assim. Nossa, foi tão rápido. Passa rápido Eu o nem tempo. senti, eu nem senti o tempo passar assim, mas muito obrigada por me convidar. Me sinto muito privilegiada de ter tido essa oportunidade, né? Espero que venham muitos e muitos mais episódios novos, né? E fica aqui também a minha admiração por você, enquanto profissional, enquanto pessoa. Admiro muito, muito, muito o que você faz, da forma como você faz. É um privilégio ter você tão perto, né, dentro da minha vida, assim, junto de mim. E isso é só o começo. Obrigada. Tá proibido fazer a host chorar. Não pode, não pode. Vou colocar em um dos pré-requisitos lá. Não pode fazer a pessoa chorar. Mas tá certo. Muitíssimo obrigado. Vou deixar suas redes para as pessoas te acompanharem aqui, os seus contatos e algumas referências sobre assuntos que a gente trouxe aqui também de teoria para o pessoal dar uma pesquisada. Tá bom? Um beijo e Um até!
E até a Até próxima. sempre! Até sempre! Aguardem cenas dos próximos capítulos. Tchauzinho. Tchau, tchau.